A escola pública é mantida com dinheiro de ateu, de macumbeiro, de judeu, de muçulmano, pois de é. E tal. Então não pode Não ser é justo que seja sequestrada por nenhum exato. segmento. Num país tem essa questão, lembro bem, aula de religião, né? Seria uma proposta, nem não sei se é por acaso, alguém já colocou, de ter aula de religião, mas a gente está acostumado. A aula de religião geralmente é católica, né? Nas escolas, quando você tem aula de religião, até onde eu sei. Teria alguma maneira de colocar aula de religião em que a gente então colocasse mais informações sobre todas as religiões? Eu digo isso por conta do racismo, porque tem muito essa questão da religião que a gente está falando desde o começo do nosso papo aqui, do racismo que faz com que as pessoas saiam da religião porque tem medo de, não posso, eu vou virar evangélico, porque aí todo mundo me aceita, etc e tal, né? Seria uma alternativa ter religião, mas, por exemplo, o Alexandre, cientista da religião, de fato, estuda todas as religiões, né? É uma coisa possível para termos no sistema educacional isso ou é completamente fora de cogitação? Diga, Alexandre, depois eu quero falar também sobre isso, mas diga. Esse é um debate antigo já, né? Porque o país foi oficialmente católico e aí com a proclamação da República o país se torna laico, mas as pessoas não. Exato, mas não, né? Porque não... Então as administrações, se você falar de tradição afro-brasileira, qual o percentual, né, dos brasileiros que fazem parte das tradições de matriz africana? Então, por recorte, quando você olha para a coisa pública, você quase não tem pessoas das tradições afro-brasileiras em cargos de decisões importantes, né? Então, por conta disto também não há algo que se processe num respeito de igual para todos, porque não é só a aula de religião, são os símbolos religiosos no espaço público. Porque ocupar a sala de aula é ocupar espaço público. E nos espaços públicos nós ainda temos símbolos da religião, do cristianismo, da religião católica em espaços públicos, mas nós não temos, né, símbolos das tradições afro-brasileiras, que foi um assunto que o Dr. Edio falou, se não me engano, há 15 dias atrás, sobre o Machado de Xangô, não é? Sim. Eu tendo a concordar com o teu ponto de vista e que o Comino, meu irmão, reforçou aqui. No sentido que eu entendo que seria muito elucidativo para as pessoas que elas pudessem conhecer a história, ter acesso a esse conhecimento. A questão é a tentação de transformar o que deveria ser a história das religiões com o proselitismo religioso. Esse é o problema. Agora você repare, agora entrou aí em pauta o intervalo bíblico, né? Intervalo bíblico. O que é o intervalo bíblico? Intervalo bíblico diz a lenda que jovens negros, jovens do ensino da educação básica, começaram espontaneamente a utilizar o período de intervalo religioso para realizar cultos dentro das escolas públicas, né? Assim, espontaneamente, né? Eles tiveram vontade. Se organizaram espontaneamente, eles começaram a ter vontade de fazer isso. Começaram a ter vontade de fazer. E olha que foi uma batalha. Quando entrou o celular, quando entrou o fim do celular, eu achei até que não ia vingar esse negócio, porque eu não sei se jovens em escola querem exatamente fazer culto religioso. Mas vamos presumir que essa versão possa ser levada a sério. Qual é a questão? A questão é, você pode ter mais do que um intervalo bíblico. Você pode ter uma escola bíblica. A Constituição assegura às pessoas o direito a matricular o seu filho numa escola confessional. Escola confessional. E o interessante é que eles não querem. Ou seja, se você quer ter o teu filho, você, Raul, quem está nos ouvindo aqui, quer ter o teu filho com uma educação escolar orientada por valores religiosos, você tem a opção de matricular teu filho numa escola confessional, que há milhares no Brasil. E com uma mensalidade que varia de 1, 2, 3, 4 mil reais até 15 mil reais. Então você matricula o teu filho.
numa escola confessional. Agora, na escola pública, não. E o Comino, que é esse pensador fecundo e sofisticado, refinado, dizia da coisa pública. Porque a coisa pública é isso. A escola pública é mantida com dinheiro de ateu, de macumbeiro, de judeu, de muçulmano, pois de é. e tal. Então não pode não ser é justo que seja sequestrada por nenhum exato. segmento. Se fosse intervalo macumbístico, eu seria contra também. Sou contra também. Sou contra o intervalo. Só para uma religião. Se é pra uma... não pode. Não pode. Né? E o que é interessante é o seguinte: eles não querem intervalo bíblico em escola judaica. Eles não querem intervalo bíblico em escola frequentada, associada a ateu. Eles querem intervalo bíblico em escola pública. E nós vamos ter que nos insurgir contra isso, porque são vários os relatos que o Comino recebe e eu recebo de crianças, Raul, e as pessoas que nos acompanham, crianças sendo traumatizadas no espaço escolar, a gente falava sobre isso, porque são ateias, porque são adventistas do sétimo dia e guardam o sábado, e especialmente porque são vinculadas às religiões de matriz africana. Então, é uma coisa muito grave, e eu lamento que a sociedade brasileira não esteja atenta a isso como você está atento e pautando isso aqui no seu programa, viu, Raul? E aí o debate fica assim: nós deveríamos ser conivente com determinada religião se impondo sobre as outras, ou melhor que não estude mesmo religião, ou vamos estudar todas. Mas estudar com todas é uma coisa que você não dá conta, né? Porque tem alguém que faz parte de uma confissão que você nunca ouviu falar e ele fala, eu existo também. Exatamente. Ou seja, no caso, nenhuma. Ali no sistema não pode ter nenhuma, né? Acho que o objetivo do sistema não é te dar uma religião. Inclusive, se te dar uma religião é uma coisa que... Né? Impor uma religião, num país ou em que, sugestionar. Num país em que 1/3, né, esse dado recente é assustador, tem 15 dias, 1/3 da população que conclui o ensino médio no Brasil, ou a educação, eu não lembro mais, mas enfim, ou é o ensino fundamental ou o ensino médio, são analfabetos funcionais. Pois é. Então você tem demandas muito mais prementes para a educação escolar do que... Agora me diga uma coisa, e as matérias? Aquilo o qual está no conteúdo programático do que você estuda dentro de uma escola, né? O material didático? Exatamente, aquilo que é o conteúdo que entra no programa lá do Estado para dizer essa pessoa passou aqui pelo ensino médio, pelo primeiro grau. Então... já está mais do que na hora de ter aonde que entra aqui a aula de cultura, né? Para entender as culturas que nos formam, a cultura Estudos africana, sociais, a cultura, mas com esse olhar, entendendo quanto isso impacta a sua vida no momento das relações, né? Que isso pode se tornar um preconceito, um racismo. Então, como é que a gente entra nisso? Por exemplo, quando vamos ter aula para entender o que é uma alimentação saudável dentro da escola? Exatamente. Né? Conscientização de tudo. Então, quando que a escola vai se tornar um lugar de conscientização, né? Então, a escola não precisa da religião, ela poderia ter algum momento lá para dizer o que é espiritualidade. Sim, igualdade, igualdade social, aula de... Estudos sociais, eu sempre tinha entendido que isso deveria ser isso, né? Mas, na verdade, entra geografia e fica na geografia, né? Se a gente parar pra pensar.